Que a Venezuela atravessa gravíssima crise econômica, acho que isso todo mundo já sabe já, né? Mas Nicolás Maduro tem a solução. Ele aumentou o salário mínimo em 66%. Agora vai acabar com a pobreza, com a miséria, todo mundo vai consumir e a economia da Venezuela vai surgir novamente. Será que é bem assim? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, vamos discutir um pouquinho hoje sobre o salário mínimo na Venezuela como uma tentativa de solução da crise econômica. Se você gostou do assunto e quer saber muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, a Venezuela, ela vem atravessando uma crise muito grande, onde um bolívar, né, que é a moeda nacional venezuelana, bolívar soberano agora, não vale praticamente nada. Para vocês terem uma noção. No ano retrasado, se eu não me engano, fizeram uma projeção que a moeda de jogos, por exemplo, Warcraft, vale mais do que a moeda venezuelana, porque a moeda venezuelana não vale nada. É comum você ver aquelas cenas, por exemplo, dos caras carregando carros de dinheiro de bolívares para conseguir comprar um produto simples. A gente tem o salário mínimo venezuelano, por exemplo, responsável por conseguir comprar 1 quilo de carne somente no país. Para vocês terem uma noção, o salário mínimo, ele equivalia até essa troca mais ou menos uns 12 reais, era isso que a população ganhava na Venezuela. E isso é devido não ao salário mínimo pequeno, isso é devido a uma falta de credibilidade da economia venezuelana. Como assim? A gente estabelece o valor de uma moeda a partir da confiança que ela gera para o cenário internacional. Então uma moeda, assim como eu já falei em outros vídeos, ela funciona como se fosse uma espécie de mercadoria. Então, se tem muita gente querendo aquela mercadoria é confiável, você tem um lastro confiável, que é o dólar, você tem bastante dólar em reserva, aquela moeda naturalmente vai começar a valer mais. Se você tem uma moeda pouco confiável, como é o caso do Bolívar, o Bolívar soberano, aquela moeda vai valer cada vez menos. Independente se você troca de moeda, se você faz política de valorização, o que define o valor é a confiança, é o quanto os investidores querem aquela moeda para fazer os seus investimentos. A Venezuela hoje, imagina que você é um investidor estrangeiro, aí você quer investir em algum país que gere confiança, que seu investimento vai render bem, que tem alto consumo para que você consiga vender os seus produtos. Você escolheria hoje a Venezuela? Acho que não, né? Não precisa nem de uma agência de investimento para te falar isso. É exatamente o que acontece. Todos os empresários pensam do mesmo jeito. Então ninguém quer investir na Venezuela. Obviamente, a crise de confiança é muito grande. E por que ninguém quer investir na Venezuela? Autoritarismo muito grande, uma situação onde o governo não é reconhecido internacionalmente, o governo do Nicolás Maduro. O Juan Guaidó, que é reconhecido por uma série de países, não domina nada de território, não existe governo que não tenha domínio sobre o território, percebe? A gente tem hoje, por exemplo, políticas de interferência do Estado muito grandes na economia, que afugentam investimentos estrangeiros. Enfim, não há democracia na Venezuela. A condição mínima necessária para que você receba investimentos é que você tenha pelo menos uma economia saudável, e não é isso que acontece no país. O governo do Nicolás Maduro, ele aprofundou ainda mais essa crise econômica graças aos seus atos ditatoriais, desrespeitando os direitos humanos, tudo que a gente já sabe. E ele tentou até fazer uma mudança de moeda. Falou assim, o que está acontecendo é que está tendo uma crise no Bolívar, então a gente vai mudar, vai tirar o Bolívar, vai criar uma moeda digital, existe isso na Venezuela hoje, mas que também não gera nenhum tipo de confiança, e criou também o Bolívar soberano. Ele cortou 3 zeros da moeda e criou uma nova moeda. Isso vai resolver? Óbvio que não, porque quando você faz isso, mas sem mudar as reais políticas econômicas do seu país, isso não gera nenhuma confiança, não é apenas a troca de moeda. Vamos pegar o exemplo, no caso quando o Brasil fez o Plano Real. Não era somente fazer o Plano Real, então a gente tinha, por exemplo, uma moeda e agora trocou para o real. Não, não é isso. Teve que mudar as políticas econômicas. Olha, agora o real, $1 vai ser igual a R$1. A gente vai adotar medidas de abertura econômica, a gente vai adotar medidas de austeridade. Investidores podem confiar na gente que agora a gente vai controlar a inflação. E a partir dessas mudanças de políticas, a mudança da moeda é só um fator que desperta interesse no cenário estrangeiro, mas não é um fator decisivo. A mesma coisa do salário mínimo. Eu, particularmente, não tenho a visão, nesse caso, né, nem tão intervencionista e nem tão liberal assim. Quem é muito liberal defende que nem salário mínimo deve ter, né? Por quê? Se a gente for pensar, por exemplo, é muito fácil acabar com a pobreza no Brasil, ou com a pobreza na Venezuela. A gente define um salário mínimo de 15 mil reais. 15 mil reais, convenhamos aqui que todo mundo vive bem com 15 mil reais. Aí se todo mundo ganha 15 mil reais,
as pessoas vão consumir, as lojas vão venderem, vai produzir cada vez mais, vai gerar mais impostos, enfim, bonança econômica. Será que funciona assim? Vamos pensar no caso do Brasil hoje definir um salário mínimo de 15 mil reais. Você acha que pequenos empreendedores, que isso é a maior parte, quando eu falo assim, o circuito inferior da economia mesmo, tá? Geralmente fundo de garagem, essas coisas assim, que realmente gera os empregos no país. Vocês acham que eles conseguem pagar o salário mínimo de 15 mil reais? Óbvio que não. Então eles vão ter duas saídas. Ou eles vão partir para a informalidade, que é o que vai acontecer, e isso vai gerar menos arrecadação de impostos, menos direitos sociais, uma série de problemas. Ou, se eles quiserem respeitar a lei, eles vão ser obrigados a demitir funcionário, na melhor das hipóteses, e na pior das hipóteses, e mais realista, a fechar. Óbvio que isso vai acontecer, percebe? Então você obrigar uma empresa a pagar um salário mínimo, os liberais têm uma visão assim muito antagônica a isso, porque segundo eles, isso gera, digamos assim, redução dos empregos. Na minha concepção, o salário mínimo, ele tem sim que ser um mecanismo de defesa social para proteger os empregados, mas não daquela opção que o Congresso Nacional, através de uma canetada definindo o salário mínimo, ele vai definir qual vai ser a qualidade de vida da população dos trabalhadores mais pobres. Não, nem lá nem cá, percebe? É a minha concepção, pelo menos. No caso da Venezuela, o que o Nicolás Maduro fez? Ele aumentou para 250 mil bolívares, né? Aqui até coloquei um pleonasmo, né? Aqui, ó, 250 mil bolívares, que equivale mais ou menos a R$ 15,14 o salário mínimo da população venezuelana. Isso equivale mais ou menos ao aumento de 66% de aumento do salário mínimo anterior. É mais ou menos como se a gente pegasse aqui no Brasil, o salário mínimo está de 1.048, né, 1.000 alguma coisinha, aumentar 66% vai, sei lá, para uns 1.600, 1.700. É um aumento bastante significativo. Primeira coisa, não é acima da inflação, a inflação venezuelana está batendo na casa de 1 milhão por cento ao ano, é uma inflação gigantesca, tá? Mas mesmo assim não vai dar certo, porque não é isso. A população venezuelana hoje não consegue consumir porque a moeda não vale nada, não é porque o salário mínimo está baixo, e sim porque a confiança nos investidores venezuelanos não vem dando resultado. Ou seja, essa política do Maduro populista, né, de aumentar o salário mínimo, o que vai fazer? Algumas consequências. Aumento da informalidade, mais pessoas vão ficar alheias ao mercado de trabalho formal, pelo menos. A gente vai ter o aumento da inflação, porque se os mais pobres estão ganhando mais, não é isso que vai fazer com que a qualidade de vida deles melhore, porque se eles estão ganhando mais, eles vão consumir um pouquinho mais, e esse aumento do consumo numa economia completamente desestabilizada vai gerar aumento da inflação e menor confiança da moeda. Hoje o que a Venezuela precisa, primeiro, né, restabelecer a democracia, isso é óbvio, e atrair mais investidores estrangeiros. A gente não pode ter a noção errônea, a noção até um pouco utópica, que um país ele consegue fechar em si só, percebe? Hoje nós vivemos num capitalismo globalizado e que, felizmente ou infelizmente, depende muito da sua visão política, econômica, a gente precisa se mostrar atrativo para os investimentos estrangeiros. A gente precisa mostrar para os investidores que a gente quer receber esses investimentos. E com certeza hoje a Venezuela é um dos países, se não o país mais hostil do mundo. Belezinha, galera? Deu para entender? Se vocês entenderem então, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!